Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Todos sejam bem-vindos ao Gabriel Delany. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse ciclo de palestras que a gente está colocando aqui com a equipe do TDM, que começou a fazer agora aqui. Eu estou aqui em nome do departamento de eventos, tá? Para que a gente possa... A casa depende de donativos, depende de a gente faz festas com uma certa frequência para arrecadar fundos, tanto para a parte essencial, como para a manutenção da casa, como para ampliação da casa, infraestrutura e todas as manutenções que precisam ser feitas na casa. A próxima festa que nós vamos ter é a Brega Night, agora que vai ser dia 7/10. A gente já está vendendo os convites. A gente pede que comprem o convite antecipado, porque como a gente contrata a equipe que faz os pastéis, a gente tem que ter uma dimensão de quantos pastéis e que sabores eles vão ter que trazer. Então a gente precisa ter antecedência para poder trazer e ver o volume certo de quantidade que está vendido. Então, o convite dá direito a 2 pastéis, dá direito a um refrigerante e dá direito ao show ao vivo, que nesse dia vai ter uma banda tocando ao vivo com vocês, da Liz Araújo, não sei se vocês conhecem, ela é conhecida na cidade. Ela e mais 2 ou 3 componentes que vão vir tocar junto com ela. Então a ideia é que seja uma festa divertida, seja uma festa agradável, onde a gente venha para dançar e eu assistir o show também, cada um é o seu critério. Os convites já estão à venda, tá? Eles estão na cantina, na secretaria da casa. E acho que a dirigente a Isabel tá com convite, né, Júnior? Então a Isabel também está com convite, então você só você procurar. A Vanessa também, mas assim, se vocês procurarem ou os dirigentes, ou a cantina, ou a secretaria da casa, já vão estar disponível, tá? A gente só pede que a gente faça essas compra antecipada para a gente poder ter dimensão de volume e de quantidade que a gente vai ter que arcar, então, para poder suprir, né? A gente não pode nem comprar de mais, nem comprar de menos, que dá bagunça, né? Mas tá bom, gente. Obrigado. Então, vou pedir para vocês que se aquietem aí, que a gente vai fazer uma vibração, uma oração inicial, para que a gente possa dar início aqui. Outra coisa também, agora, dia 23, agora já está com cartaz, agora no sábado também, na sequência quer pôr aí, Júnior? Na sequência do ciclo de palestras aqui do TDM, sábado, às 2 horas da tarde, vai vir o Dr. João Lourenço, que é um psicanalista, psicoterapeuta. Ele trabalha na Rádio Boa Nova. Para quem não conhece, a Rádio Boa Nova é uma rádio espírita, tá? Então ele é palestrante espírita. Ele tem diversas palestras, é bastante ilustrativo. Ele é bem dinâmico, bem legal. E ele trata do tema de uma maneira bem leve, bem legal abordada. É muito interessante vocês virem. Ele é uma pessoa muito, muito querida e que aceitou vir a Sorocaba, aceitou vir aqui no Delany, de bom grado e gratuitamente, sem nenhum custo para casa, tá bom? Então é bom que a gente coloque aqui à disposição, porque a boa vontade dele também a gente precisa encher a casa para poder agradecer a boa vontade de estar aqui com a gente aqui, tá? Dentro das agendas e dentro daquilo que a gente fez. Mas vamos para a pressa, então. Senão se dá o microfone na minha mão aqui, eu vou embora e não termino nunca. Vamos embora, gente. Então vamos pedir para vocês sentarem na cadeira, confortável, tranquilamente, aquietar o coração, aquietar a mente, para entrar em sintonia com a casa aqui, com muito amor e com muito carinho. Cada um buscando dentro de vocês as respostas, os anseios, as vontades ao qual vocês necessitam nesse momento. Que as suas respostas, os seus anseios sejam levadas até vocês, que vocês consigam trazer para vocês, levarem com vocês tudo aquilo que vocês precisam, tudo aquilo que vocês merecem nesse momento, de acordo com os ensinamentos, de acordo com os entendimentos e de acordo com o seu esforço, o seu tratamento, com muito amor e com muito carinho. Graças a Deus. Muito obrigado. Hoje a gente vai ser a palestra com o Júnior, né? Então, já trocou já? Então tá bom. Então, beleza. Muito obrigado, Júnior. Boa palestra, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos começar com esse vídeo. Eles não querem morrer, eles querem terminar com um sofrimento que na visão deles é interminável, inescapável e insuportável. Aí eu falei, tchau, filho. Ele falou, tchau, mãe, vai com Deus. Foi a última palavra dele. O suicídio é um gesto de comunicação de alguém que quer continuar vivo de alguma maneira. Grande parte dos indivíduos que se mata pediu ajuda.
Paulo Henrique, para nós, ele era um menino muito atencioso, amoroso, muito família, muito amado. Ele eu vou tentar não chorar, porque eu estou falando de um filho, né? Filho desejado. Eu tive as 2 meninas e depois planejei para ter ele. Aí tive meu filho, moleque, né? Safado, gostava de brincadeira, brincava aqui no salão, corria para lá, para cá, de pipa, para lá, para cá, né? Sempre era o melhor aluno da classe. Nunca tive problema com ele assim de chegar, eu quero falar com a senhora porque o Paulinho fez isso, porque o Paulinho fez aquilo. Ele foi o caçula, né? Então ele era o nosso bibelô. Então assim, a gente não gostava de brigar, mas eu e ele tinha um temperamento forte. Então a gente se explodia, mas logo já fazia amizade, já conversava, já brincava, um não dormia de birra com o outro. Se você precisasse dele, ele estava ali. Então ele era um amigão mesmo. Eu tinha tudo, tinha o videogame, tinha tudo, tava jogando. Então era uma rotina, não que ele era depressivo de ficar dentro de um quarto, ele não ficava. A maioria do tempo ele ficava com a gente, tirando sarro, brincando. Na sexta-feira, eu estava preparando hot dog para ele todo feliz. Eu tinha comprado um travesseiro da NASA para ele, contente com o travesseiro. Ele sentou do jeito que você estava, assim, numa cadeira, assim, pôs o travesseiro, olhou algo no Facebook, ligou lá, tava com o celular dele, e ele deu risada e falou, nossa mãe, tem gente que coloca cada coisa sem nexos no Face, deu risada e desceu. Aí ele desceu, entrou pro quarto, daí eu saí para ir pra igreja, era umas 10:07. Aí eu falei, tchau filho, a mãe tá indo. Aí eu fui pra igreja, daí eu fui sossegada, fui tranquila, porque ele tava normal. Esperando que a hora que eu chegasse, a gente ia jantar junto pro fim. E eu cheguei em casa, ele pegou, subi, falei pro meu marido, eu falei, gozado, o Paulo Henrique não subiu pra comer lanche que eu tinha feito? Aí eu falei pra ele, eu falei, tem alguma coisa estranha. Daí que meu marido falou, às vezes ele saiu, né, e não quis, né, ele não quis falar nada, não quis avisar você, ele já tem 19 anos, começou a falar pra mim assim. Daí eu fiquei meio assim, começou a me dar uma aflição, mas eu fiquei assim, falando, não, ele tá com a Agatha, né? E na hora que eu parei o carro e eu vi a minha mãe, na hora eu já pensei que alguma coisa aconteceu, né? Porque eu parei o carro ali e eu vi ela assim desesperada, que alguma coisa aconteceu. Aí até que na hora que eu abri o portão, né, ela falou assim, Agatha, você tá com o Paulinho? Eu falei, não tô, mãe, eu nem falei com ele hoje. Ela falou, não, porque ele não tá em casa. Eu falei, imagina, vocês são tudo bobo, ele tá aqui dormindo. Eu forcei a janela, vi ele caído, achei que ele tinha desmaiado. Aí chamei meu marido, o meu pai, e eles conseguiram arrombar a porta. Que nem a hora que o meu marido, ele pensa que eu não vi, né? Ele tem isso em mente que eu não vi a cena, mas eu vi, porque a hora que arrombaram a porta, eu fui correndo lá. Aí que ela veio e me abraçou. Mas eu vi a cena que tava tudo. Eu falei, vê se dá pra salvar. Tem sinal de vida, né? O corpo tá quente ainda, vê se dá pra salvar ele. Aí ele falou assim, não, Agatha, tá gelado já. Aí que foi desesperador. Desculpa. Porque a gente não sabia mais o que fazer. Então, aí depois a polícia chegou, aí, né, constatou a morte, o óbito, tudo. Aí já estavam amigos, familiares, todo mundo aqui ajudando a gente. E a burocracia, que é terrível, porque na hora que isso acontece, eu acho que o que a gente mais quer não é se livrar daquilo, mas era tirar o corpo dali, porque estava trazendo mais pesar, né, para todo mundo. Eu vi ele naquela situação, eu saí correndo, porque eu não tive coragem, porque eu achava que tinha acabado de acontecer, entendeu? Então eu falei, acho que acabou de acontecer, ainda dá tempo, né? Até que ainda tiraram ele, cortaram a cinta, né? Tiraram ele de lá, colocaram ele na cama, tudo, para tirar aquela imagem da gente, né? Mas foi uma coisa muito desesperosa, uma coisa que a gente achava assim que ia acontecer muito longe da gente, não na família da gente. Aquela coisa do por que ele não ligou pra gente, ou se ele pediu socorro, né? Aí você fica com aquela sensação ali, onde você errou, o que você fez, ou o que você não fez, ou o que você deveria ter feito.
Teve 2 amigos nos últimos 2 anos. 2 amigos que fizeram a mesma coisa. Uma amiga dele e o namorado de uma outra amiga, que também fez, se enforcou. E ele, ele ficou revoltado, né? Achava que isso era absurdo. Nossa, quando a amiga dele lá em cima que se enforcou, há 1 ano atrás, nossa, se viu o desespero desse menino. Mãe, por que ela era tão linda, mãe, com 18 anos, na flor da idade? Mãe, por que ela não veio conversar comigo? Como que ele falava pra mim? Que não tinha problema, que não podia ser resolvido. Tava tudo numa boa, aí vai acontecer isso. Só que tempos atrás, nessas épocas que eu fiquei separada, meu marido tentou suicídio. Todo mundo, em algum momento da vida, pode ter pensado em se matar. Isso é absolutamente comum. Agora, desse pensamento virar um plano e desse plano virar uma tentativa, tem uma grande diferença. O suicídio está associado à doença na enorme maioria das vezes. Então, suicídio, para mais de 95% dos que conseguem atingir o suicídio, não é um ato independente, lúcido de quem tem o total domínio da sua existência. Em geral, esse ato é estimulado ou provocado por um pensamento distorcido causado por uma doença. A depressão distorce a maneira de ler o mundo, a maneira de ler o futuro, a maneira de interpretar o passado. O deprimido grave, ele só vê dificuldade para frente, ele só vê culpa e erro no passado. A existência dele, o atual dele, é completamente desprazerosa. Ele não tem gosto de viver as coisas que ele gostava, ele perde o prazer. Existem sinais de alerta, o que não quer dizer que a gente possa prever todos os suicídios. Mas quando a pessoa começa a se isolar, começa a fazer um aumento de uso de álcool ou drogas, você percebe que ela está desesperançosa ou que ela apresenta sintomas de depressão, e ela começa a falar muitas vezes: logo eu não vou estar mais aqui, logo tudo vai acabar, eu vou dar um jeito nisso. São alguns sinais verbais. Desconfiando, perguntar. Porque o grande mito é que quem fala não faz, ou que não se deve perguntar. Quando a gente pergunta para alguém que está pensando em se matar, se ele está pensando, isso pode ser a janela que ele precisa para ajuda. Muito pelo contrário do que as pessoas acham que pode fazer com que ele tenha uma ideia. Falta, gente, demais. Do abraço, do carinho, porque ele era um menino muito amoroso, muito beijoqueiro. Tinha hora que eu falava assim pra ele, eu falava: ai, filho, você precisa arrumar uma namorada, porque você sufoca a mãe, tem hora que se abraça, se aperta, se beija, né? Você tem que arrumar alguém, né? Aí ele brincava comigo, ele falava assim: mãe, um dia você vai sentir falta disso. Como que você previne qualquer outra doença? Diabetes, a dengue, que assumiu índices alarmantes. Você previne com informação. Como é que você pode fazer prevenção se é proibido falar sobre? Falta uma cultura de poder falar. Com esses grandes mitos de que, primeiro, a imprensa não pode falar sobre o assunto e que não se deve falar sobre suicídio, isso não ajuda na prevenção. Falar sobre suicídio tecnicamente, falar sobre suicídio associado a um sofrimento, falar sobre suicídio como consequência de uma doença, mais essa parte pedagógica, educativa, pode ajudar muita gente que está passando por momentos muito ruins. Porque a morte é um tabu, não é só o suicídio, a gente começa pela morte, as pessoas não falam sobre morte. A família atribui a um defeito moral ou a uma falta de garra, o que na realidade é uma doença. Então, não adianta você dar bronca numa doença. Um diz que é falta de fé, um diz que é falta de garra, um diz que é falta de homem, que é uma crueldade, é um absurdo técnico, um absurdo científico, mas que todo mundo tem na manga do colete um conselho para dar para o deprimido. Se acha na autoridade ou na competência de dizer o que o deprimido deve fazer. O suicídio é uma denúncia social. Então, o suicídio não é um ato isolado. A gente tira essa concepção de isolamento para dizer que o suicídio acontece dentro da sociedade, acontece para provocar a sociedade,
acontece para provocar o Estado. Os números são muito provocativos e denuncia demais a falência social. Denuncia a família, denuncia a religião, denuncia o Estado, denuncia insatisfações espirituais, emocionais, psíquicas, enfim, os desejos da carne, os desejos do cérebro, os desejos do coração, todos os desejos foram frustrados para o indivíduo chegar a esse ponto. A gente diz, e já está provado, que conversar é uma vacina contra o suicídio. Então, por exemplo, a pessoa quer conversar e ela não consegue. É muito comum uma pessoa chegar para outra para falar qualquer coisa do serviço dela. E à medida que a conversa vai se desenvolvendo, aquela que era ouvinte interrompe e começa a falar do problema dele no serviço. A gente não vai poder apagar tudo isso da mente. Tem que aprender a viver com a situação, aprender a viver com a dor. Doer dói mesmo. Não adianta você chegar na pessoa e falar, vai, calma, vai acabar, vai passar, amanhã está melhor. Não tá. Você tem que seguir, você está vivo ainda. Você ainda tem uma meta para cumprir, você tem os filhos para criar, tem neto para cuidar. Entendeu? Não pode parar nisso, ele tem que continuar a vida da gente. Difícil, né? Mas a gente tinha que começar daí. Trabalho maravilhoso, por isso que eu deixei os créditos serem mostrados. Um trabalho da equipe de jornalismo da Uniso. Um trabalho que, apesar de ter sido feito há quase 10 anos atrás, mais atual do que nunca. Bom, gente, acho que a ideia, né? Sei que era gostoso trocar bexiga com a Vanessa, tava uma delícia o psico-stand-up do Manfredini, mas a gente precisava tratar desse assunto, né? E por que a gente precisa falar desse tema? Porque a gente tem que entender a dinâmica que ele funciona. Como é que o suicídio surge? Ele não é como os próprios especialistas disseram, gente, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um elemento que vai se construindo e que, infelizmente, a pessoa acaba, assim, deflagrando contra a própria vida. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica para a gente poder preveni-lo. Conhece aquele ditado? Conheça teu inimigo. Mais de 90% dos suicídios são evitáveis. E isso é uma coisa muito importante. E eu, entendo que o tema é um pouco difícil, até porque ele é sorrateiro, ele é sutil. Às vezes ele está acontecendo do nosso lado e a gente não percebe. Mas para ficar leve, eu quis fazer a conta contrária. Então, a gente vai começar de trás para frente. Eu comecei do mais difícil, que é falar do suicídio de forma nua e crua, e vamos fazer essa jornada ao contrário, para a gente tentar entender como é que a gente pode evitar esses curtos passos do suicídio. Eu acho que nada melhor de conscientizar as pessoas do que falar em big numbers, de números. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho
o que hoje a Organização Mundial de Saúde entende como quase uma nova pandemia. Os números que vocês viram no vídeo são números de 2013. Só para vocês entenderem, é muito difícil a gente conseguir estatísticas precisas a respeito tanto de suicídios como de transtornos emocionais. Porque além de elas serem atrasadas, quer dizer, esse documentário foi produzido em 2015 e trabalhando com o número de 2013. Elas são subnotificadas. Porque, como a própria psicóloga disse, ainda existe um tabu muito grande. Então há uma subnotificação muito grande, não só do suicídio, como dos transtornos emocionais. O preconceito é tão grande em cima dele que as pessoas preferem omitir. Quando você tem um caso em casa, você esconde de todo mundo. Você fica dando desculpa. Mas os números atuais, e que nem são tão atuais assim, mas são os mais atuais que eu pude trazer para vocês, o Brasil hoje conta com 44 suicídios por dia. É muita gente. Lá ele te mostrou 1 milhão de pessoas em 2013 que suicidaram. O número atual de 2020 é de 700 mil. O mundo teve uma queda de 36%, graças a Deus. Mas a América Latina cresceu 17%, indo na contramão do resto do mundo. Em geral, os homens são os que mais se suicidam, 79%. Mas como vocês viram, as mulheres tentam mais. Isso é muito claro por conta do método do suicídio. Homens buscam formas mais agressivas, como enforcamento, tiro, afogamento, se lançar de lugares altos. Mulheres preferem situações como medicamentos, cortes e coisas um pouco mais silenciosas. Mas elas são 20% do total de suicídios, mais de 20%. Infelizmente, hoje, é a segunda causa de mortes no mundo inteiro de pessoas de 15 a 29 anos. Segunda causa de morte. E vale lembrar que cada pessoa que consegue, infelizmente, infligir o suicídio, tem outras 20 que tentaram. Então, sim, minha gente, é um assunto sério e que a gente precisa olhar para ele. Ainda em números, falando um pouquinho de transtorno emocional, porque como vocês viram o Dr. Hübner falando, 95% das pessoas que se suicidam vêm de um transtorno emocional. O que é transtorno emocional mesmo, Júnior? Depressão, ansiedade, TAG, borderline, burnout e todos aqueles outros que vocês conhecem. Olha só, gente, o Brasil hoje alcança 19 milhões de pessoas diagnosticadas, bem lembrado, que esse número é subnotificado. Mas nós temos hoje 19 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. O Brasil ocupa a primeira colocação em casos oficiais de ansiedade no mundo. Então, aquela fama de que o brasileiro é tranquilão, gente boa, eu acho que isso ficou para trás. Ficou só no filme da Disney, com o Zé Carioca. 14 milhões de pessoas têm depressão no Brasil. Pelo menos números oficiais. Hoje, no mundo, entre todos esses transtornos emocionais que eu comentei com vocês, cerca de 1 bilhão de pessoas são afetadas no mundo. Nós estamos falando de um sétimo da nossa população. E hoje, o que gerou e tem gerado movimentos em todos os segmentos, não só no da saúde, no corporativo, no governamental, no terceiro setor, é que deixou de ser um problema de saúde há algum tempo. Ele passou a ser um problema de economia. Sabe por quê? Porque em cálculos do Banco Mundial, por conta dos transtornos emocionais, entre o que se gasta com eles e o que a gente perde com as pessoas que não estão produzindo porque estão afastadas
com transtornos emocionais, nós perdemos $1 trilhão por ano. Nós estamos falando que 33% das pessoas economicamente ativas que estão afastadas do trabalho, 33%, nós estamos falando de 1/3 das pessoas, estão afastadas por transtornos emocionais. Gente, você sabe o que significa isso? Significa que toda a nossa capacidade produtiva é quebrada em 3 e 1 desses terços não está produzindo porque está doente. São números alarmantes que fizeram com que as empresas realmente acordassem e entendessem que não é mais uma coisa que fica do lado de fora do escritório. É uma coisa que eu tenho que trazer para o lado de dentro, até porque as estatísticas dizem que o trabalho é um dos grandes motivadores dos atuais transtornos emocionais que a população urbana sofre. Mas por que isso acontece, Júnior? Bom, na verdade, as causas dos transtornos emocionais e, consequentemente, do suicídio, ele é um pouco multifatorial. Não dá para você falar assim, olha, a causa é X. É uma combinação de X, Y, Z, e essa combinação ela é aleatória. Depende de cada indivíduo, o que torna o tratamento mais difícil e mais personalizado. A gente sabe, hoje, que vários transtornos emocionais têm fundos biológicos. A gente já conversou várias vezes no tratamento o que é os distúrbios endócrinos que geram a depressão, a falta de conexão sináptica, o excesso de corticoide no caso dos ansiosos, o pânico, né, que é aqueles 7 a 9 minutos onde o corpo tenta reequilibrar as suas cargas hormonais. Mas também existem casos ancestrais. Então, por exemplo, eles têm notado que existem estudos onde uma família onde você tem uma geração que cometeu suicídio, existe uma tendência ou depressão de que os seus sucessores acabem também desenvolvendo quadros de depressão. E aí entra o fator genético, que não é, de fato, uma realidade hoje comprovada, mas é um dos estudos que eles estão avançando e tentando entender. Existem os fatores, e esses talvez sejam os piores, que são os ambientais. Principalmente para quem vive na área urbana. O desemprego, a desigualdade, a violência, a falta de infraestrutura, né? A gente, para ir de um canto ao outro de transporte coletivo, não dá menos do que 1 hora. E vai lotado, e vai apertado, né? O trânsito, você vai pegar teu carro. Antigamente você ia no Éden em 10 minutos, hoje você vai no Éden em 1 hora. Isso porque nós estamos falando de Sorocaba. O pessoal de São Paulo já sofre isso há 30 anos. Então, todos esses fatores também contribuem para os transtornos emocionais. Porque a gente não dá conta. Porque tudo isso é muito recente na história da humanidade. Eu escuto minha mãe falar, por exemplo, que na época dela, década de 60, década de 50, se você queria trabalhar, você batia na porta de uma fábrica e tinha trabalho. Hoje já não é assim. Hoje você tem que fazer 1 milhão de capacitações para tentar conseguir um emprego que não vai te dar retorno de 10% do que você investiu em capacitação. E tantas outras situações, né, que acabam gerando na gente um desequilíbrio, um cansaço, uma frustração. E tem os gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais, que a gente já conhece bem, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas são aquelas emoções que causam, de alguma forma, algum impacto tão grande na nossa vida. A gente não consegue lidar com isso. E, infelizmente, nós acabamos desenvolvendo um transtorno por conta disso. Mas eu acho que o principal, e aí é o Júnior falando,
Eu acho que o grande problema, realmente, de todos esses, não que todos esses não sejam problemas, mas eu hoje, para quem é um ex-depressivo, e para muitos de vocês que entendem o que eu estou falando, um dos maiores problemas é a falta da nossa rede de apoio. E quem é a nossa rede de apoio? São os nossos núcleos de apoio. O primeiro é a família, aquela com quem você mora. É pai, é mãe, é irmão, é cônjuge, é filho. Nem sempre eles estão aptos a entender o que você está passando. E está tudo certo. Mas alguns nem se interessam em querer entender. E aí a pessoa que está com transtorno emocional, ela fica sem saída. Se o berço da confiança que ela conhece, desde que ela saiu de dentro da barriga da mãe, não proporciona para ela a segurança dela poder manifestar esse transtorno, essa dor, essa dificuldade, para quem ela vai recorrer? Felizmente, existem os núcleos de rede de apoio artificiais. Vocês têm alguns aqui. CVV é um deles. NA, AA, o próprio TDM. São núcleos de apoio artificiais. As pastorais, que fazem um trabalho maravilhoso, por sinal. Quando a rede natural falha, a gente tem lugares onde a gente pode recorrer. Mas ainda é pouco, gente. Vocês que estão aqui com a gente no TDM todas as semanas, vocês veem o sacrifício que nós temos que fazer com tão poucos trabalhadores diante da demanda que vocês nos trazem. E a gente não está reclamando, não. A gente quer mais é que dobre, que triplique, porque a gente está aqui para ajudar. E eu acho que uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que esses grupos, eles acabam falhando, em parte por ignorância, não entendem do que se trata, em parte também por despreparo. Eu acho que a sociedade como um todo não preparou nenhum de nós, nem para lidar com a nossa própria depressão, com a nossa própria ansiedade, quiçá com a depressão e com a ansiedade do próximo. Então a gente já tem um problema de despreparo. A gente também tem uma questão que é o preconceito, como a gente estava conversando. Né? Ah, você tem depressão? Ih, fracote. Gente fraca. Mente, cabeça pequena. Ou como o Hubner falou, né? Falta de homem. Falta de Jesus. Né? Falta de um tanque de roupa, um tanque cheio de roupa suja para lavar. Doença de rico. Quantas atrocidades a gente responde pelo preconceito de não entender o que está passando uma pessoa com transtorno emocional. E isso gera invariavelmente um desprezo. As pessoas que têm transtornos emocionais são desprezadas. São consideradas não qualificadas, são consideradas pessoas mancos da sociedade. E isso é muito triste, porque não são, estão. E como é que a gente entende esse caminho, infelizmente, até o suicídio? Gente, como o próprio Hubner nos disse, e os outros especialistas, ninguém se suicida porque não gosta da vida. Ninguém se suicida porque não quer, gosta de viver. As pessoas sofrem profundamente algo e não encontram solução. E quando eu falo que é um sofrimento profundo, é um sofrimento profundo. E, por favor, não julguem. Tá certo? Porque não importa qual é esse sofrimento profundo. Só sabe a dor que tem
aquele que sente. A dor de uma unha encravada para alguém pode ser tão dolorosa quanto a dor de uma pessoa que tem câncer terminal. E não cabe a nós entendermos isso. Existem elementos psicológicos atrelados a isso. Onde aquilo ali, aquele mal que você vai falar, poxa, mas o cara está sofrendo por causa de uma unha encravada. Você não sabe o que essa unha encravada desperta, em termos de gatilho, de coisas do passado, de traumas que talvez ele nem saiba que tenha. Então, gente, a gente não pode julgar realmente a gente não pode dar métrica para essas coisas, né? Porque o motivo dessa dor é só dele. A nós só cabe entender que ele tem um sofrimento profundo e não julgar. A minha métrica não vale. Vou dar um exemplo, vou pedir permissão aos demais. Um exemplo da doutrina espírita, que é só com ela que eu conseguiria explicar isso. Mas isso pode existir dentro de um trauma, dentro da própria vida. Existem pessoas que namorou um mês, aí o cara terminou e parece que ela perdeu o marido de 50 anos de vida. E faz aquele drama, e se joga, e stalkeia o cara na rede social, e vai lá na porta, perde a dignidade, vai atrás, né, gruda na perna, vai arrastando assim, sabe aquele tipo? Né? Conhece bem? Já fui desse. Já fui. Pois é. Aí você fala assim, mas por quê? Para que sofrer tanto? Saiu 3 vezes com ele. Fazia 1 mês só de namoro. Olha a gente julgando. Pois é. Vamos imaginar dentro da doutrina espírita que lá atrás, numa outra existência, lá no passado, século XIX, quando as mulheres viviam exclusivamente pelos seus maridos, de repente, olha! Vamos imaginar que lá atrás, numa outra vida, ela ter perdido um relacionamento fez com que ela fosse abandonada, jogada, uma pária da sociedade, e ela morreu por isso. Essa memória está na cabeça dela. Então, qualquer rompimento de relacionamento, não importa se foi de 1 mês, se foi de 1 ano, ou se foi de 10, para ela, tem uma lembrança direta com morte, com sobrevivência. Trouxe esse exemplo que é um exemplo bem extremo, mas isso também tem na nossa infância. Quando você pega lá o nenezinho e dá uma chinelada nele e fala assim, isso dói mais em mim do que você, mas eu estou fazendo por amor, filhinho. Não que eu seja, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia nem de um lado nem de outro. Mas às vezes a gente ouvia isso, né? Pois é, bastou. Aí a mulher cresce, ou o rapaz cresce, e ele entende que bater é amor. Aí a gente vê lá no telejornal que a moça tem um relacionamento abusivo, apanhou do marido, o marido infligiu algum tipo de ferimento nela, ela foi lá para a delegacia da mulher, depois 2 dias depois foi lá e tirou a acusação e voltou com ele. E aí a gente fala o quê? Dá-lhe julgamento na mulher. E aí? E se ela realmente tem esse gatilho? E ela nem sabe disso. E nós aqui julgando, bonito. É isso que eu digo. Então, esse sofrimento não tem métrica. Não importa por quê a pessoa que tem um transtorno emocional esteja sofrendo. A gente tem que entender que esse sofrimento é profundo para ela. E neste momento é tão profundo que a ela não tem solução. Veja que a mãe, relatando do Paulo Henrique, ela disse que alguns anos antes, quando a amiga dele se suicidou, ele mesmo disse para a mãe, não existe problema que não tenha solução. E ele não se conformava com o suicídio da amiga. 2 anos depois estava ele numa situação de sofrimento que a gente não sabe qual é e não importa. Só importa saber que era um sofrimento profundo. E ele também não viu solução. A gente tem que lembrar que os transtornos emocionais não têm racional.
Não tem lógica. Não tem um segmento de pensamento. O próprio Dr. Huber falou, você está sobre um transtorno. Você não está pensando racionalmente, mas você está com emoções latentes, difíceis de serem lidadas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sempre que a gente encontrar uma pessoa que esteja num transtorno emocional, ou pior, que já tenha até tentado um suicídio, vamos entender apenas que ele tem um sofrimento profundo. Já vai, TT? Ah, sei. Você acha que até na palestra não ia perder de encher o saco dela? Ah, não podia, né? Mas, pessoal, eu acho que isso é uma informação que eu gostaria que vocês deixassem assim, sabe, quase como um mantra. É um sofrimento profundo, não nos cabe julgar. Basta apenas entender. É um sofrimento profundo. E aí, falando de nós mesmos, porque todos nós estamos sujeitos a entrar num quadro desse. A gente tem que lembrar que as nossas emoções, elas sempre vão ter a dimensão que você dá a elas. Então, fazendo um caminho um pouco mais para trás, antes desse sofrimento, como é que eu lido com as minhas emoções? Que tamanho eu dou para elas? Quer ver um exemplo? Coisa mais comum da gente aqui na cidade. A gente adora brigar no trânsito, né? O cara dá uma fechada, nossa, coitada da mãe dele, da avó dele, de todas as, né, as antecessoras dele, né? A gente vai lá e xinga, e esbraveja. Tem gente que vai mais além, né? Fica na frente, buzinando, dá fechada, né? Ou o cara, né, quer ser o espertão, entra na sua frente, ou pega a tua vaga, e você fica lá irritado, você, né, gera uma explosão de insatisfação. E aí eu te pergunto, o que esse fato vai ser relevante na sua vida meia hora depois? Realmente é necessário gastar tanta energia com algo que 10 minutos depois não vai ser absolutamente nada na tua vida? Foi só um cara que fechou, que você não vai lembrar nem que carro é. Então a gente precisa entender que dimensionar significa dar a correta intensidade, a relevância e até o nome certo para o que a gente sente, viu? Porque a gente não sabe nem dar nome para o que a gente sente, né? A gente gosta de falar assim, que ódio de não sei o quê, que raiva de não sei o quê, né? Eu tenho um ódio quando esse vidro do azeitona não abre. Não, você não tem ódio, gente, pelo amor de Deus. Está muito longe de sentir ódio de um vidro de azeitona, né? Ou, nossa, quando eu vi aquelas cenas lá do Rio Grande do Sul, aquelas pessoas, nossa, meu Deus, mas eu fiquei super depressivo. Não ficou super depressivo, não ficou nem depressivo. Você ficou, com certeza, solidário, consternado, mas está bem longe de estar depressivo. E por aí vai. A gente não sabe nem dar nome direito porque a gente sente, a gente adora dar uma exagerada nas coisas. E é esse exagerado que a gente vai pondo nas coisas é que vai fazendo com que essas emoções acumuladas comecem a virar um sofrimento. Que tipo de sentimentos são esses que a gente trata, né, que essas emoções que talvez a gente não trate direito? Eu acho que o mais latente que todo mundo tem hoje, mais recente na nossa história, é o luto interrompido. Quantas pessoas tiveram familiares, entes queridos, perdidos na pandemia, principalmente no início, onde você
vi essa pessoa sair da sua casa, entrar na recepção de um hospital e você não vê mais. Porque agravou, veio a óbito, o caixão não poderia ser aberto, não podia ter sepultamento. Cadê o rito da perda? Cadê? Você precisa disso. Você precisa viver o luto da perda. E muita gente não viveu. E esse luto é um sofrimento. Um sofrimento que pode se aprofundar se a gente não olhar para ele. As frustrações, essas são as mais comuns, né? Não tenho o emprego que eu quero, não tenho o salário que eu quero, não tenho o carro que eu quero, não moro no bairro que eu quero, não tenho o marido que eu quero, ou não tenho marido, no meu caso. Ou seja, a gente só se frustra. E a gente não olha nunca para o lado positivo. A gente só olha para aquilo que a gente não tem. A gente só olha para aquela expectativa frustrada. O que eu sempre falo para vocês aqui? A história dos 4 passos. Vou dar 4 passos. Resolvi dar 4 passos. Dei 1, dei 2. Não dei 4. O que a gente faz? A gente olha para os 2 que não deu e esquece os 2 que já deu. Por isso que eu sempre falo, expectativa é que frustra, resultado não. Então sempre olhe para o resultado. Nunca para a expectativa. Porque senão você vai se frustrar. E se você não souber lidar com a sua frustração, essa frustração vai virar um sofrimento crônico. Aliás, eu diria para você que já faz algum tempo que nós temos adultos que não sabem lidar com a frustração. Né? Temos adolescentes prolongados. A gente fala que tem adolescente com 40 anos ainda. Né? Realmente existe isso. A gente também tem que falar de doenças graves. Doenças graves também levam a transtornos emocionais. Impactar-se com um câncer ou uma doença muito grave causa, sim, depressão, ansiedade. E isso pode realmente levar a pessoa a ter um sentimento profundo de insatisfação, de derrota. As questões de identidade, né, que hoje a gente tem esse dualismo geral, né? Então, questão de identidade de gênero, né? Se você gosta de homem ou gosta de mulher, se você nasceu homem, se você nasceu mulher, se você é mulher e tem que ganhar metade do que os homens e faz o dobro do que os homens fazem, a gente tem uma questão de identidade muito complexa hoje em dia. Porque o que deveria ser normal, a gente gera discussão, a gente gera polêmica. Só que quem sofre é o discutido. E não as pessoas que, teoricamente, estão dentro da normalidade. Isso também, pessoas que sofrem esse preconceito de identidade por muito tempo, podem desenvolver, sim, um transtorno emocional. Mas tudo isso, de novo, depende da dimensão que cada um dá sobre isso. Eu posso fazer disso um abismo, eu posso fazer isso uma oportunidade para eu crescer. Uma outra coisa também, né, as patologias mentais associadas. Então, por exemplo, quem tem Alzheimer sofre depressão, porque ele vai se isolando. É muito comum pessoas que têm Alzheimer também desenvolverem depressão. Imagine uma pessoa que não tem passado. Uma pessoa que não reconhece os rostos que estão à sua volta. Alguns não sabem nem quem são, de onde vieram. Como é que você se sentiria assim? E a gente não entende isso. Como a demência também. Então, transtornos mentais também podem relacionar a transtornos emocionais. E até o questionamento existencial, né? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Deus existe? Né? E aquelas coisas todas. Isso também, algumas pessoas piram na batatinha com esse tipo de discussão. E acabam se frustrando. Mas o que é mais engraçado é que tudo isso que eu contei para você, a gente tende a superdimensionar. Mas o que a gente não superdimensiona, o que a gente não faz o superlativo é das nossas capacidades.
dos nossos pontos positivos. O que eu falo sempre para vocês lá na reunião? Vocês são pessoas incríveis, só se esqueceram disso. E vocês são pessoas incríveis, dotadas de muita capacidade. E aí, essa é a questão. A gente tem que olhar para isso, porque o que eu não olho é o que eu transtorno. Se eu não olhar com absoluta sinceridade, se eu entender que essas dores, que essas dificuldades, na verdade, são oportunidades de eu me melhorar, eu realmente ignorar não vai resolver. Então, o que eu sempre costumo falar para vocês, todo transtorno emocional é uma oportunidade para a gente olhar para essas dores e, principalmente, a gente compreender as verdadeiras razões que eu sempre falo para vocês. Tá um andar abaixo dos gatilhos. De tudo isso que eu contei para vocês. Existe um sentimento primário lá embaixo. É esse cara que a gente tem que chegar, cada um no seu tempo. É lá que reside a verdadeira razão dos nossos transtornos. Uma única emoção primária. Não é o seu relacionamento que acabou, não é o emprego que você perdeu, não é a doença que você tem, não é nada disso. É um sentimento que está lá escondidinho, no porão, que a gente não vê, ou melhor, que a gente insiste em não olhar. E quando eu olhar para ele e eu resolver esse sentimento, não tem mais transtorno. Porque aí sim, eu resolvo o problema de forma definitiva. Se eu não olho para esse sentimento primário, se eu fico só ali no nível dos gatilhos, o próximo gatilho que acontecer, você vai recair. E não é assim que a gente quer ser curado efetivamente. Na verdade, a gente tem que olhar para isso, porque o que eu não olho não é só a causa do meu transtorno, mas é a razão da minha transformação. É o que me transforma. E me transforma de que forma? A gente tem que acolher. Não deu aqui porque acho que o negócio lá passou. Mas a gente tem que acolher para se tornar pleno. É essa palavra que está faltando aqui. Tudo aquilo que você exclui dentro de você, você tira a força de você mesmo. Nós somos, sim, um ser em construção. E sim, nós vamos errar. E sim, nós vamos ter coisas a aperfeiçoar. E sim, nós temos, entre aspas, defeitos. Eu prefiro dizer oportunidades de melhorar. Só que para a gente começar esse caminho, e aí de novo estou voltando para trás, antes que essas emoções se tornem um sofrimento profundo, a gente precisa se auto-perdoar. A gente precisa entender que sim, a gente pode errar. Vai, não peques mais. É só isso. A partir do momento que eu reconheço que eu errei, o que eu faço com isso? Eu sento em cima e finjo que não vi? Ou eu me perdoo? Porque através do auto-perdão, você vai se permitir se conhecer mais. E aí você vai entender por que você errou, ou por que você cometeu esse deslize, ou por que você fez essas escolhas. Porque você vai se aprofundar mais dentro de você. E quanto mais você se conhecer, eu desafio qualquer um que não se autoconheça e passe a se amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você nem sabe se amar? Né? Então, se você se conhecer de verdade, invariavelmente eu te desafio a dizer que você não vai se amar. Você vai se amar e muito. E se amando, você vai se aceitar do jeito que você é. Com a sua luz
e com a sua sombra, com os seus defeitos e com as suas qualidades. E não vai focar só de um lado. E aí, meu querido, a partir disso, todos esses fatos transtornosos são ressignificados. E a vida começa a andar mais leve. Bem mais leve. Mas para isso, a gente realmente precisa verbalizar quando alguma coisa não está boa. A gente precisa dizer que alguma coisa não está legal. E é aí que eu volto no ponto que os círculos de apoio são essenciais para o bem-estar das pessoas que sofrem um transtorno ou que as pessoas caiam num transtorno. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo, posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar. Olhar de frente e falar. Ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. É isso, gente.
E se vocês precisarem falar, vocês não estão sozinhos. Muito obrigado, gente. Até semana que vem.